Quantos Einsteins, Infelds, Rutherfords a gente perdeu por conta desse desincentivo às mulheres seguirem a carreira científica? E por que eu só citei cientistas homens agora? Oi gente, tudo bem? Eu sou a Sara e tô gravando mais uma dica cultural aqui pro canal Jornada nas Ciências. Eu venho falando muito de física, de livros e materiais voltados para ciências exatas. Mas eu queria falar um pouquinho hoje de um assunto diferente, dar uma diferenciada no canal. Quero falar desse livro aqui, A Mística Feminina, da Beth Friedan. Esse é um livro que vai mostrar como que o American Way of Life, o modelo de mulher, mãe, esposa, dona de casa, foi vendido tão facilmente na época do pós-Segunda Guerra Mundial. Ela começa falando que durante a Segunda Guerra, os homens estavam na guerra, no exército, então as mulheres que estavam trabalhando fora de casa e ocupando esse espaço. Quando a guerra acaba, os homens retornam e reivindicam esse lugar. E como que eles faziam isso? Empurrando as mulheres para dentro de casa, falando que lugar de mulher é na cozinha e afins. Esse livro mostra, cada capítulo desse livro vai apontando uma abordagem de como que esse processo se deu. Então, ela começa falando da educação orientada pelo sexo, onde as mulheres e os homens tinham incentivos e influências diferenciadas. Então, quando o homem queria seguir alguma carreira, os professores, os familiares incentivavam, independente de qual carreira fosse. Quando a mulher dizia que queria ser arquiteta, advogada, cientista, o discurso era outro. Você não vai conseguir competir contra um homem. Você quer ser feliz? Então case cedo, tenha filhos cedo, o seu sonho tem que ser esse. Então faça um curso de corte e costura, faça um curso de limpeza, faça um curso de como ser mãe. A Beth Friedan traz um questionamento muito importante pra gente em relação a isso. Quantos Einsteins, Infelds, Rutherfords a gente perdeu por conta desse desincentivo às mulheres seguirem a carreira científica? E por que eu só citei cientistas homens agora? Cada capítulo, no final de cada capítulo, tem as referências bibliográficas de onde ela tirou aqueles dados. Tem muitas entrevistas, então isso que eu acabei de falar de mulheres e professores, ela entrevistou realmente professores universitários em que a evasão de mulheres depois que elas ingressavam na faculdade era absurda, não se mantinham na faculdade. Porque elas queriam ser esposas, mães e donas de casa. Acreditava que esse era o propósito e é o único caminho da felicidade para elas. Tem uma série na Netflix que se chama O Gambito da Rainha. Ficou muito famosa, todo mundo estava assistindo. Se reparar bem, a protagonista, ela quer ser jogadora de xadrez profissional. E as colegas dela não veem isso como uma boa opção. Elas querem ser esposas, mães, donas de casa, querem casar cedo, só ficam falando de homens. Enquanto a protagonista não tá nem aí com isso. Depois de um tempo, que passa, mostra a protagonista que viajou pelo mundo, que tinha uma carreira que era ser jogadora de xadrez, enquanto que as colegas dela, que tinham filhos e estavam casadas, elas se aparentam não muito felizes, com problemas com álcool. Então, isso retrata bem essa época que a Beth Friedan fala. Inclusive, tem um capítulo que se chama O Problema Sem Nome, que é mesmo as mulheres seguindo esse padrão de vida, de esposa, mãe, dona de casa, mantendo a casa limpa, mantendo os filhos felizes, mantendo o marido feliz, comprando os produtos para deixar a casa limpa, para servir os filhos, costurando roupa para os filhos, elas não estavam felizes. Só que por que esse problema não tinha nome? Porque você não podia falar sobre isso. Se você tinha um marido e filhos e uma casa linda, não tinha por que você estar triste, não tinha um problema. Então, não tinha por que falar dele, não sabia o que estava errado. Então tem entrevistas com vários psiquiatras e psicólogos para falar sobre isso, para falar sobre essa falta de identidade da mulher. A identidade da mulher dependia de outros fatores diferentes delas mesmas. Outro ponto que ela coloca pra gente é como que a publicidade, o comércio, incentivava a mulher a ficar dentro de casa. Por que você vai limpar a sua casa com um único produto de uma forma rápida, se você pode limpar a sua casa muito, muito bem e feliz, misturando o produto A com o produto B em certas proporções super específicas? Eles queriam que as mulheres se sentissem ocupadas e úteis sem sair de casa. E aí você vai pensar, para, bobeira, não, que isso, imagina. Teve um estudo em que eles entrevistaram mulheres
e davam 3 opções para elas. Pensem aí em casa e coloca aqui embaixo qual opção você escolheria. A primeira, produtos super específicos para você limpar a sua casa inteira manualmente. Então você vai pegar um produto para limpar a parte externa, um produto para o banheiro, um produto para o quarto, um produto para a sala, um produto para a cozinha. Você ia passar o dia inteiro limpando a sua casa e não ia ter mais tempo para nada. Os filhos iam chegar da escola, você ia cuidar dos filhos, você ia ter que cozinhar tudo, ia ter que cuidar das sopas de cama, ia ter que cuidar do marido quando ele chegasse em casa. Seu dia ia render nisso. A segunda opção tem um sistema de calefação na casa inteira, externa e interna, em que você apenas ia ligar e desligar com um botãozinho. Ia manter a sua casa limpa. Do jeito que você quer, ele ia manter a sua casa limpa. Não ia ter custo extra, mesma coisa. A terceira opção ia ter esse sistema de calefação, mas você não precisaria nem ligar e nem desligar. Seria um sistema autolimpante. Qual opção você escolheria? Pasmem, mas 70-80% das mulheres escolhiam a primeira opção, porque era o papel delas, é como elas iam se sentir felizes e completas. Tinha que mostrar que a mulher seria feliz dentro de casa com todos esses produtos. Ah, mas você tá triste? Você já passou aspirador de pó usando esse batom aqui? Vai fazer diferença. Agora o que você tinha de tristeza vai embora, porque esse batom vai te deixar linda limpando a casa. Eram propagandas que realmente tinham nessa época. Essa falta de identidade delas, de propósito delas, não tinha uma raiz, porque teoricamente estaria tudo bem. E aí vem outro ponto. Tinham várias revistas. Quando começou a ter tá tendo algum problema, o que tá acontecendo, várias revistas de público feminino soltavam 10 coisas pra fazer se você tá triste, enfim, tinham várias questões, várias problemáticas do universo feminino. E quando você olhar os redatores daquela revista, os editores, eram todos homens. Então tinha uma coluna lá, coluna da Mari, que aí era uma mulher falando sobre algum problema. Quando você entrava nessa revista, na edição dessa revista, eram todos homens que se passavam por mulheres. Como é que homens vão falar sobre problemas femininos, sendo que eles são homens? Era basicamente uma forma de falar que tá tudo bem, sem nem querer entender qual era o problema que estava acontecendo. Enfim, tem vários aspectos nesse livro. Esse livro, ele é muito, muito bom. Eu acredito que ele tinha que ser um livro para vestibular, assim, porque você vai entender coisas que nem passavam na sua cabeça. E é uma coisa muito descarada mesmo. Porque os homens entrevistados, as mulheres entrevistadas falam abertamente do que faziam e do que não faziam. E aí você pensa, meu Deus do céu, como que isso era possível? A gente ainda está sendo criado por pessoas que foram criadas naquela época que têm esse tipo de concepção. Então, traz para hoje em dia muitos dos problemas que a gente enxerga hoje. Por isso que é muito importante a gente estudar o passado para a gente entender o presente e mudar o futuro. Esse livro vale muito, 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 muito a pena ler. Eu espero que vocês sigam essa dica cultural, ou pelo menos procurem alguns outros livros da Beth Friedan. Ela foi uma ativista feminista dessa época e ela foi muito, muito corajosa em escrever tudo isso que ela colocou nesse livro. Porque era uma época, como eu já disse, que não se falava sobre isso. E ela também fala sobre essa mística feminina de que a mulher tem que ser respeitada, porque ela que gera uma vida, ela que vai engravidar, que vai criar um filho na barriga dela ou alguma coisa assim, porque ela tem esse tato de mãe. E ela fala, a gente não tem que ser respeitada por isso, a gente tem que ser respeitada pelas nossas capacidades intelectuais e práticas e físicas e enfim, a gente não tem que ser respeitada por uma condição biológica. A gente tem que ser respeitado como ser humano, uma pessoa capacitada, com identidade própria, com vontade própria, com sonhos. A gente não tem que ser respeitada por uma condição biológica que é gerar uma vida. A gente tem que ser respeitada e pronto. Então, por isso que o livro tem essa questão da mística feminina, né? Que, ai, nossa, a mulher... Não, gente, somos pessoas e a gente tem que ser respeitada por isso. Então, essa foi a dica de hoje. Eu espero muito que vocês leiam esse livro, porque realmente vale muito a pena. Não esqueçam de curtir, compartilhar, seguir, comentar. Conversa com a gente pelo Instagram, a gente interage bastante por lá. E é isso. Então, muito obrigada e venham com a gente nessa jornada.